Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre a questão do otimismo. Esse vídeo não é nenhum tipo de vídeo motivacional, porém eu vou estar dizendo algumas coisas que eu passei por experiência própria, então eu gostaria de compartilhar. Para você colocar qualquer teoria à prova, qualquer teoria que você leu em algum livro ou que falaram para você, de fato você tem que fazer o teste, você tem que colocar à prova essa teoria. Então você tem que colocar em prática. E uma das coisas que eu li, mais especificamente do Osho, então eu leio muito Osho, acho que eu li uns 7 livros dele mais ou menos, assisto bastante os vídeos dele que ainda tem no YouTube, enfim. E uma coisa que ele falava muito é que para você, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tema, qualquer assunto, você tem que colocar à prova. E eu de fato coloquei à prova e realmente funciona mesmo. Então, não quero que você acredite em mim, mas eu quero que, assim, se você tem alguma dúvida de qualquer coisa, se você tem qualquer tipo de medo, que você coloque à prova e você mesmo vai verificar se isso faz sentido ou não. E eu fiz, e para mim fez muito sentido. Então, uma das coisas muito interessantes é o medo. A gente tem muito medo de muita coisa. Então, tem medo de perder o emprego, tem medo de, sei lá, de ficar sem dinheiro, de passar fome. E no final de todas as instâncias, de tudo, quando você chegar no final, o medo é de morrer. De morrer de fome, de morrer de, sei lá, de frio ou qualquer outra coisa assim. Então você, de fato, tem que colocar à prova isso. E eu fiz. E eu fiz numa situaçãozinha assim bem tranquila. Eu vou contar rapidinho aqui para o vídeo não se estender muito, mas por exemplo, eu tinha muito medo de ir para a Europa e de repente chegar lá e as coisas não darem certo. Eu fui para lá para fazer minha cidadania italiana. Eu contei que ia ficar mais ou menos pronta em uns 3 meses. Acabou dando 6 meses e nada de ficar pronta. Depois foi indo para 7, meu dinheiro acabando, eu quase surtando. E no final acabou dando tudo certo. Então, e algumas vezes também, por exemplo, eu estava sem dinheiro, sem trabalho, alguma coisa assim, e eu sempre colocava na cabeça otimismo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E sempre deu. Para mim sempre deu. E para você eu tenho certeza absoluta que também vai dar. Se você tiver o pensamento positivo, não focar na negatividade, não focar nos pontos negativos que vão aparecer para você, você vai prosperar. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu fiz a prova e deu certo. Então, mas não quero que você acredite em mim. Eu quero que você faça a prova. Então, coloque em prova tudo que você tem medo, porque o medo, você só tem medo enquanto você não enfrenta ele. Eu tenho medo de trocar de emprego. Você vai continuar com esse medo pro resto da vida. Se você não trocar de emprego, você não vai eliminar esse medo seu. Vou até falar um outro pontinho bem simples aí que aconteceu comigo. Por exemplo, eu fui para a Europa e o meu voo fazia conexão em Amsterdã. Eu tava morrendo de medo de perder o voo. Eu tinha muito medo. Eu fiquei uns 2, 3 dias aí sem dormir direito, porque eu fiquei com muito medo. O intervalo de um voo pro outro era acho que 2 horas e meia, alguma coisa assim, era curto. E o aeroporto de Amsterdã é um dos maiores lá da Europa. E eu fiquei com muito medo, e eu não falo inglês. Eu fiquei com muito medo mesmo. Porém, depois que eu fui, eu consegui me virar, cheguei lá, achei os portões certos, entrei no voo, eu dei aquela respirada, deu tudo certo. Depois na volta, eu fui para o mesmo aeroporto também, eu fiz o mesmo voo, tanto para ida quanto para voltar. Quando eu cheguei em Amsterdã, eu estava super tranquilo. Era até, o intervalo do voo era até um pouco menor, acho que 2 horas e 20, alguma coisa assim, de um voo para o outro, da conexão. Eu estava super tranquilo, muito tranquilo. Por quê? Porque aquele medo que eu tinha, eu já tinha enfrentado.
Então ele já tinha sido eliminado. E assim como também o medo de passar fome, de não dar certo. Então a minha experiência foi bem diferente, né? Imagine, você está num país, você está sem emprego, você está sem trabalho, sem documento. Então enquanto não saiu a minha cidadania, eu não podia trabalhar. Então eu fiquei morrendo de medo lá de não dar certo, de sei lá, o que poderia acontecer mais, né, comigo. E no final deu tudo certo, ou seja, depois que eu enfrentei esse medo, mesmo com medo, eu fui e deu tudo certo. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês também a enfrentarem todos os medos que vocês têm. Claro, com muita coerência, com muita prudência, ninguém está falando para fazer loucura, mas geralmente os maiores medos são esses: medo de passar fome, medo de perder o emprego, medo de perder o amor. Então tem vários medos aí que fica aí sempre com a gente, né? Então eu convido você a perder esse medo, a enfrentar esse medo que você tem. Então se você tem medo de fazer uma viagem, qualquer coisa, enfrente esse medo. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo, não tem problema, não precisa tentar eliminar o medo assim, vai lá e enfrenta ele com medo mesmo, é normal. Bom, enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Obrigado.